Olá pessoal, tudo bem? Vou falar sobre a radiografia do tórax. Relembrando alguns conceitos, aqui está uma imagem de incidência póstero-anterior, que é PA. Aqui o raio-x incide nas costas e essa é a imagem que forma. Aqui é a incidência em perfil, forma essa imagem aqui. Aqui são os materiais que o raio-x vai incidir. O ar ele fica radiotransparente, que é preto, e o metal ou a água fica radiopaco. O osso também é radiopaco e aqui a gordura fica nessa tonalidade aqui. Sim, pessoal, aqui tem um raio-x do tórax, incidência póstero anterior. Geralmente começa interpretando pelos planos superficiais, depois os planos profundos. Começo aqui no tecido subcutâneo, os planos mais profundos, à procura de algum linfonodo, alguma tumoração, algum catéter. Olho também aqui os ossos, úmero, clavícula, à procura de luxação, fratura. Eu olho os arcos costais, aqui a porção posterior dos arcos costais. Eu dou segmento para ver se não tem nenhuma anormalidade. Eu olho também as vértebras, aqui no meio são os processos espinhosos, e do lado são os pendículos. Geralmente passa a traqueia aqui, a traqueia fica centralizada com os processos espinhosos. Quando está desviada, aí a gente diz que é desvio de traqueia. A gente olha também essa região aqui é normal, aqui não é uma cavitação, aqui é uma sobreposição óssea dos campos pulmonares. Isso é uma coisa da própria produção da imagem que faz isso. Quando o osso sobrepõe, forma essa imagem aqui. Sim, a gente olha a traqueia, ela vai se bifurcar em bronquifonte direito, bronquifonte esquerdo. Aqui é o hilo pulmonar, ele tem essa concavidade na porção externa. Aqui é a silhueta cardíaca, né? O átrio direito. Aqui é o seio cardiofrênico, seio costofrênico, diafragma. Aqui é o ventrículo esquerdo. Aqui é a janela aórtica pulmonar, né? Arco da aorta, artéria pulmonar. Aqui é essa linha que é a linha da veia cava superior e aqui é a linha da aorta descendente. Outra coisa importante é a gente saber reconhecer o sinal da silhueta. Esse sinal da silhueta, ele diz que estruturas que têm densidades diferentes vai ter uma demarcação entre elas. Como assim? A gente reconhece a silhueta cardíaca, a gente conhece a silhueta do diafragma no seio costofrênico, a mesma coisa no seio cardiofrênico, porque o pulmão tem uma densidade diferente do coração e o pulmão tem uma densidade diferente do diafragma. Só que algumas patologias fazem com que esse sinal da silhueta se perca. Então, como por exemplo, uma consolidação. Consolidação no lobo médio, que faz a junção com o átrio direito do coração, vai comprometer essa silhueta. Então, vai desaparecer. Da mesma forma que uma consolidação no lobo inferior vai comprometer com a silhueta do diafragma com o lobo inferior. Como assim? Vamos interpretar aqui. A gente vai entender como isso vai ajudar na prática. Pronto. Aqui, teoricamente, era para ter a silhueta cardíaca, só que ela desapareceu. Então, tem um comprometimento em quê? No lobo médio. O lobo médio está em contato com o átrio direito. E para a gente descartar que não tem um comprometimento do lobo inferior do pulmão direito, a gente vê o sinal da silhueta com o diafragma. Ou seja, o diafragma tem a silhueta dele. Então, não tem um comprometimento do lobo inferior. Então, essa consolidação é apenas no lobo médio. Sim, pessoal. Então, o que de fato é a consolidação? Consolidação nada mais é do que a substituição do ar que antes tinha nos alvéolos por água, pus, sangue, até mesmo células como as células tumorais, né? Uma coisa importante da consolidação é que não ocorre redução de volume, ao contrário da telectasia, né? A telectasia tem redução de volume, na consolidação não. E outra coisa, a gente pode utilizar o sinal da silhueta que eu mostrei para identificar o local da consolidação. A consolidação ela pode ser dividida em lobar, difusa e multifocal. Aqui estão as características, os tipos de condições que vão caracterizar cada tipo de consolidação. Em relação à consolidação lobar, ela é basicamente uma doença que ela vai começar da periferia, ou seja, vai começar dos alvéolos, que vai passar de outra alvéola, ou seja, vai entrando sangue, exudato, que seja,
num alvéolo, depois passa para outro alvéolo, vai se espalhando assim. Só que vai ser limitado no lóbulo, ou seja, não vai passar de uma fissura para outro, de um lado para outro. Então a fissura ela vai ficar delimitada. A fissura que divide um lóbulo de outro vai ficar delimitada aqui. E outra coisa também é que à medida que os alvéolos eles vão sendo comprometidos, os brônquios eles vão ficando mais densos. E essa densidade vai ser mostrada aqui, ó, nesse sinal aqui, ó, chamado de broncograma aéreo. Esse sinalzinho aqui, ó. Aqui é uma pneumonia lobar, podemos ver como ela é. Aqui tem alguns broncogramas formando aqui. E tem essa consolidação no lobo superior. Agora, em relação à consolidação difusa, o tipo mais comum é o edema pulmonar, né? O edema pulmonar ele tem essa característica aqui, ó. Nesse caso é um edema pulmonar decorrente de uma insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque na insuficiência cardíaca congestiva geralmente tem uma consolidação perilar bilateral, olha, perilar bilateral. Tem a presença de broncogramas aéreos, a gente pode notar alguns broncogramas aéreos aqui, ó. Além disso, continua tendo as características de bordas não muito delimitadas, aqui pode ser uma coisa bem dispersa, mas assim, dos edema pulmonar, o que diferencia de um edema cardiogênico ou não é basicamente o tamanho do pulmão. Então, nesse caso, é uma consolidação de insuficiência cardíaca congestiva, porque o coração está aumentado de tamanho. Então, é basicamente isso. Outro tipo de consolidação difusa seria a broncopneumonia, que ao contrário da pneumonia lobar, que começa nos alvéolos, nesse caso começa nos brônquios, que pode se espalhar por todo o parênquima. Inclusive pode causar uma consolidação multifocal. Aqui, ó, consolidação vários focos. Nesse caso, é uma consolidação, provavelmente uma metástase que está várias consolidações, né? Agora, falando sobre a doença pulmonar intersticial, pode ser um padrão reticular, um padrão cístico, um padrão nodular fino. No padrão reticular, um exemplo seria o edema de pulmão, uma pneumonia intersticial, umas drogas como amiodarona, nitrofurantoína. O padrão cístico seria uma pneumatocele. O padrão nodular fino seria uma sarcoidose, uma tuberculose. Aqui, ó, o padrão reticular. Nesse caso aqui, é uma insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Vamos lá. Na insuficiência cardíaca congestiva, o padrão reticular é especialmente nas bases aqui, ó, na base do pulmão, tem um aumento do coração, além disso tem uma pleurite aqui, ó, uma pleurite, derrame pleural. Outra coisa importante é uma intensificação dos vasos pulmonares, né, que é característico da insuficiência. Aqui, ó, nesse caso, é uma pneumonia intersticial, né, tem um padrão reticular agudo. Pode ser por conta de uma virose, né, que levou esse edema intersticial, e esse edema intersticial foi por conta de uma insuficiência cardíaca, né? Agora o padrão cístico seria esse quadro aqui, ó. Esse padrão cístico tem um aspecto de um vidro quebrado, basicamente disso, uma doença cística. Enfim. Aí tem o padrão nodular fino. Nesse caso aqui seria uma sarcoidose. Olha como é o padrão. Os retículos um pouco mais espalhados, meio grosso. Então é basicamente assim.